Viajar é bom, mas quando se tem um projeto de interiores assinado pela arquiteta Michele Monks, voltar para o aconchego do lar pode ser ainda melhor. Idealizado para uma família que, quando não está viajando, gosta de desfrutar ao máximo o conforto de sua casa, esse apartamento de cobertura favorece as inúmeras recepções promovidas por seus moradores. Uma proposta elegante e repleta de comodidades. Dá só uma olhada. Bom, agora então eu vou conversar com a arquiteta Michele Monks. Bom, Michele, esse é um projeto bastante grandioso e que é o resultado do teu talento, do teu trabalho, da repercussão dos teus projetos no mercado. Tem uma história bastante interessante, então eu queria, para começar, que tu introduzisse e contasse pra gente como é que foi esse início. Então, na verdade, eu tinha feito o projeto de um amigo deles, né? E aí eles foram, a meu convite, conhecer o meu ambiente na Casa e Companhia na época. A gente fez um passeio e tal, conheceu um pouco. Eu também já conheci um pouco do perfil deles nessa visita. E aí eles acabaram entrando em contato com o escritório e a gente acabou fechando o projeto. Na verdade, que na área social a gente trabalhou com os tons mais bege, mais para os tons neutros, assim, terrosos, com uma pincelada de cor. Essa foi a base do projeto, assim. Então a gente tem um bege, um marrom, um pouquinho de preto e daí entra com um toquezinho vermelho, um toquezinho amarelo. E assim foi trabalhando nesse sentido as cores. Ele tendencia um pouco para o clássico, assim, porque acho que fica chique, elegante, e eles também concordavam. Trabalhamos bastante com espelho bronze também, com cristais, tapetes persas, da Império Persa, que foi bem bacana, ficaram lindos. Esse living é dividido em duas partes, isso? Isso, na verdade é como se fosse rebatido. Até tem certas pessoas que olham assim em foto e acham que tem um espelho, mas não, ele é mesmo para setorizar em dois ambientes, porque às vezes eles gostam de receber bastante. Então, às vezes vêm os amigos dos filhos e os amigos com os pais, que são amigos dele, e daí fica cada um num setor, assim. E essa ideia do rebatimento também explica essa questão dos dois lustres? Isso, os dois lustres, na verdade, foi uma brincadeira. Em vez de colocar dois abajures, a gente trabalhou com dois lustres, tirando da lógica, né? Justamente, todo mundo pensa, lustre em cima do jantar. Não, vamos sair do comum, vamos usar. Bom, aqui são muitos materiais, texturas. Tu comentou que são beges e marrons, mas é muito rico a composição de materiais. Isso, a gente trabalhou com materiais que ficassem aconchegantes, né? Tem muita camurça, veludo, tem seda, cetim, trabalhamos com bastante tecido mesmo para dar essa mescla. E o lavabo é igualmente luxuoso. Exatamente, o lavabo então entrou com o preto, com o dourado. Todos os móveis são pretos, as louças são pretas e o dourado nos detalhes. Acho que ficou super legal. O vidro também, fumê, na mesma linguagem. Michele, tanta sofisticação, a tecnologia também foi feita pensando no conforto da família? Exatamente, todo apartamento automatizado. Tanto a iluminação quanto as persianas, ar-condicionado e todo no sistema que eles podem controlar de fora da casa. Então ficou bem legal, assim, porque aquela coisa da automação que cria cenas, que cria um ambiente mais aconchegante, ou tudo ligado, ou só para uma leitura. É bem legal, assim, e eles usam mesmo, assim, isso que é bacana. Bom, eu percebi aqui que os revestimentos são muito nobres e, inclusive, ajudam a manter a unidade visual, porque aqui o espaço é integrado. Exatamente. A gente trabalhou com o piso porcelanato, que imita um mármore, na verdade, que integra com a cozinha, porque nós temos uma cozinha integrada. E nessa cozinha, até, inclusive, o revestimento da parede, ele é uma cerâmica que imita um papel de parede. Até no primeiro olhar, todo mundo fala, nossa, papel de parede na cozinha. Mas não é uma cerâmica, que ficou lindo também. Também nessa tendência do clássico, assim como a cozinha também, que está naquela tendência do retrô, aqueles móveis detalhes de antigamente. E se a necessidade for isolar essa cozinha? Exatamente, daí a gente criou portas deslizantes em espelho, um espelho bronze para a rua, que tu fecha, ela fica como se fosse um painel todo em espelho e isola essa cozinha, porque essa cozinha, na verdade, ela é bem funcional, assim, é bem de serviço, então chegou gente, vamos esconder a bagunça, é só puxar os painéis. Mas mesmo sendo de serviço, no dia a dia, ela se insere completamente no restante, é tão sofisticada quanto o restante do projeto. Exatamente, a gente queria que ela pudesse ficar aberta, só realmente assim fosse de acordo com o restante. Bom, em relação então agora à área íntima, são 3 dormitórios, 3 suítes, né? Eu queria começar pela suíte master, então.
Suite Master, então a gente também tendenciou para esses tons de bege. E ela tem uma integração com o banheiro, que ela tem uma janela com persiana, que pode isolar ou deixar aberta. E o legal nela também, tudo automatizado, com a TV no espelho. E nesse próprio quarto a gente fez dois closets nele. Ele era um quarto todo integrado, mas a gente trabalhou com 2 closets setorizados, um para ele e um para ela. Tem também uma coisa bem bacana lá no quarto, que é o gravateiro. Ele tem muitas gravatas, daí a gente aproveitou um cantinho assim do quarto e fez umas portas revestido no mesmo papel de parede das paredes, que tipo, nem percebe assim que ele tá ali. Isso é bem legal. E esse dormitório, tu acha que desperta a sensação do toque, do aconchego? Sim, ele é bem aconchegante em todos os materiais, assim. Ele tem um piso amadeirado, mas ele tem um tapete no meio, que é carpete, na verdade. Tem um papel de parede com veludo, que dá bem esse aconchego, assim. Todos os tecidos lá são bem aconchegantes, bem quentes, assim. Falou em amadeirado, o box desse banheiro tem um super diferencial. Exatamente, lá também tem esse caso de ter essa integração com o banheiro, então o banheiro também tem a mesma linguagem do quarto e aí ele repete a madeira dentro do box, tanto no piso, a madeira sobe nas paredes e o restante é um outro que imita um mármore também, que também sobe nas paredes. Bom, são 2 filhos com idades bastante diferentes. Vamos começar a falar do mais novo, então como é que foi a proposta para atender as necessidades dele? Então, o mais novo, ele tá naquela fase de mudança, assim, né? Então, a gente começou com uma cor mais gurizinho e como ele foi crescendo, a gente mudou pra tom cinza e amarelo, que eu acho que é uma cor que entra com todas as idades, entra com tudo. Fez uma cama de solteiro pra ele, uma escrivaninha e fez uma iluminação indireta. Todos os espaços são pensados, tem um cantinho do skate, tem um cantinho dos brinquedos, que também depois, com o tempo, vão mudando o uso. Muitos nichos, compartimentos. Exatamente, muitos nichos para botar enfeitezinho agora. Depois ele gosta de colecionar muitas coisas, então eu sei que no futuro vai só trocar a coleção, mas vai ter utilidade os nichos. E o segundo dormitório do filho mais velho? Então, o filho mais velho, ele é fotógrafo. Né? No início ele já gostava de tirar fotos, agora ele tá até fazendo um curso, tá se especializando, então é bem voltado para isso. Então é como se fosse um estúdio, tem um abajur que parece aquela luz de estúdio. Tem a foto dele aplicada nas portas do armário também. Tem fotografias por tudo que é lugar. A gente colocou uma parede com imã, que ele pode colar as fotos dele também na parede, deixando também o quarto flexível, assim, para ele mudar de acordo com as fotos que ele tira, já querer trocar. E o quarto dele já tem uma cama de casal, em cima de um deck, que também é uma proposta diferente, assim. Bom, Michele, a escada de acesso a essa segunda parte do projeto já é, assim, um ponto fortíssimo. Então, vamos comentar sobre ela. Isso que foi o legal do projeto, foi pensar em cada detalhezinho. Então, chegamos na etapa da escada, o que vamos fazer? Vamos fazer uma iluminação diferente, vamos botar um material diferente, vamos fazer tudo. Aí eu pensei, vamos fazer uma iluminação cênica, porque eu botei LED embaixo dos degraus de Celestone. E aí, então, ele parece que tá flutuando, assim. Ficou bem leve, apesar dela ser pesada por ela ser num Celestone escuro, né? Bom, chegando aqui em cima, é uma área um pouco mais descontraída, tem um pouco mais de cor, é mais quente, assim. Como é que foi essa proposta? Exatamente, como eles gostam de receber novamente, então aqui é mais, assim, um lugar para festa, para encontrar, para juntar o pessoal. Então, ela é bem mobiliada, mas ela tem bastante espaço de circulação para receber mesmo. E a ideia era que fosse uma coisa alegre, descontraída, mas sofisticada, né, ao mesmo tempo. Então, a gente trabalhou com mais cor aqui, mas ao mesmo tempo com coisas que dá para trocar. Detalhes, almofadas, mas com cores bem fortes. A gente entrou com cereja, que a gente pintou a porta, que eu acho que ficou uma ideia bem legal, assim, de pintar a porta pelo lado de dentro. E esse mês cereja se repete em toques de almofadas, em puff, num detalhezinho do tecido que é aplicado no painel da TV. E depois na cozinha a gente entrou com um azul daí, como um contraponto. E esse azul daí também se repete nos detalhes, nos móveis, no piso, em objetos de decoração.
Bom, tu falou dos móveis. Os móveis aqui realmente favorecem a circulação, mas eles são ainda mais generosos, eles são bastante confortáveis. Como é que é um espaço bem amplo, né? E a gente tinha essa possibilidade e eles também, além de ser para receber, era pro conforto deles, né? É para passar o fim de semana, é para assistir um filme, um show, alguma coisa assim, para eles cantarem também, que eles gostam de cantar. Então tem todo o equipamento de som, com automação também em tudo. E aqui tem essas chaises que é para se atirar mesmo, assistir um filme que tem projetor, com um telão, bem fazer um cinema. E a metragem privilegiada permitiu, inclusive, uma mesa de jantar generosíssima. É uma mesa para 10 pessoas, sendo que inclusive a gente colocou sofás na mesa, que é uma coisa assim que eu acho que ficou bem legal, são cadeiras super confortáveis, que é a ideia, não, é um laboratório de cozinha e é para curtir esse jantar. Então, e a mesa coroada com pendentes, super tendência. Exatamente, eu tava até comentando que esse ano é a tendência e eu já tinha até colocado, então foi super legal, assim, ver que eu já estava seguindo a linha das novidades. Além desse estar da TV, temos um estar intermediário, né? Exatamente, é um estar junto com o jantar. Que como aqui é a cozinha do proprietário, que ele cozinha, ele é chefe, então a ideia é que ele estivesse ali cozinhando, a ilha dele de cozinhar é no meio da cozinha, virado para essa sala, então que as pessoas estivessem ali curtindo e apreciando esse momento dele estar cozinhando junto ao jantar. Então tu pode estar tanto nesse estar pré-janta ou pós-janta, do lado da mesa. E esse chefe, a família, são também apreciadores de vinhos? Isso, claro, né? Tudo se harmoniza com um bom vinho. Então a gente, e agora, né? Quantas adegas a gente vai precisar e onde é que a gente vai colocar? A gente criou uma adega, sentiu a necessidade e criou um lugar específico para essa adega. Então é um ambiente pequeno, porém bem organizado, climatizado. Também na automação, se eles estiverem viajando, ele tem um termômetro, ele vai ativar esse ar-condicionado para ela ficar numa temperatura ideal para as bebidas que estão ali dentro. E essa adega ela é de madeira, também compondo nos mesmos tons do painel da TV, do painel dos móveis da churrasqueira e da cozinha. E ela tem também uma parte num vidro, um vidro reflecta, que é um vidro espelhado num tom bronze. E aí, quando a gente criou essa adega, sob medida, eu senti que colocar o guarda-corpo e aí eu senti a necessidade de colocar um vidro diferente. Pensando em cada detalhe, assim como eu falei, né? Que eu tive esse tempo de fazer isso. E então eu fui atrás desse vidro no mesmo tom da adega, que eu acho que ficou bem legal. É uma coisa bem diferente, assim, que eu nunca tinha visto. Geralmente é um vidro transparente. Em contraposição, do lado de fora, temos um terraço maravilhoso também ambientado por ti. Na verdade, quando eles entregaram o apartamento, era só uma piscina, num deck normal, com uma escada feia. Aí a gente mexeu nessa escada. Aí a gente teve uma ideia, a gente viu uma fonte numa das casas companhia, Casa Cor que a gente foi, porque a gente foi a várias Casa Cor também juntos nessa nossa pesquisa. Antes do projeto, a gente foi a São Paulo, a gente foi a Florianópolis, a gente foi a Porto Alegre e a gente viu uma fonte, eu pensei, vou fazer uma fonte lá fora. Aí a gente fez uma fonte junto com a piscina, assim, mas ela é separada, ela tem seu motor separado, mas dá aquele barulhinho, assim, aquela coisa bem relaxante. E aí tem 2 chaises, tem 2 poltronas, tem uma mesa que tem uma champanheira também no meio. E tem mais uma hortinha com um banco também. Então a gente também tentou aproveitar ao máximo a parte da rua, mas sem encher também de móveis. Sempre com essa preocupação de não encher, para vir a visita e ela poder transitar livre, assim, pelos ambientes. Michele, parabéns e muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço.